Começando mais um questionário Reaper Brasil, onde grandes nomes da mixagem nacional respondem a questões relevantes do mundo do áudio. Hoje quem tá por aqui é o Flávio Libório, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-lo mesmo assim. Engenheiro de mix e master com mais de 15 anos de carreira e já trabalhou com a nata da música pop nacional, como Gustavo Lima, Léo Santana, Simone e Simaria, entre muitos outros. Os links das páginas dele estão na descrição desse vídeo. Vamos às respostas do Flávio, tem muita informação bacana. E aí, turminha, Flávio Libório aqui, uma honra estar fazendo parte aí dessa série de vídeos do meu querido Tiziano do canal Reaper Brasil. Sim, a maioria dos estilos que eu trabalho hoje, rock, worship, pop, sertanejo, country, ela tem esse viés de ser algo mais cravado, né? Então ele tem essa pegada aí. Eu mixo também bastante trabalho de MPB, de jazz, aonde a gente não faz esse tipo de processamento mais preciso, né? A gente faz uma edição mais orgânica, mais natural. Eu também não faço mais edição, não dá tempo por causa do fluxo de mixagem, mas a galera que trabalha comigo, eles já têm a consciência do que precisa para cada estilo. Então, assim que eu recebo uma música e o cliente quer que seja feita a afinação e edição, eu encaminho para o setor aqui no estúdio que faz isso, e eles já sabem quais estilos utilizar a técnica de on-grid, né? Coladinho no grid, ou a técnica de swing, que é uma técnica que eu pego uma das células de groove mais fixa do baterista ou do elemento rítmico mais constante, crio um groove a partir da tocada do músico e aí contizo todo mundo em cima daquele groove. Não é uma preocupação para mim, mas já foi, né? Eu acho que saber fazer uma masterização com punch e clareza é importante, e eu acho que na maioria das vezes isso conta muito pro cliente final, sabe? Se o cliente ouvir, se você mandar para ele duas mixagens, uma mais baixa e a outra com mais volume, a maioria do cliente que vai ouvir isso, ele não é um técnico, né? Ele não é uma pessoa que tá ali ouvindo aquilo só com um olhar tipo assim, deixa eu ver qual que tem mais transparência, qual que tem mais profundidade. Quando ele compara uma música que está mais alta e a outra mais baixa, obviamente o cliente vai tender a achar que aquela mais alta, desde que ela esteja soando bem, ela vai dar a impressão que ela é maior, que tem mais punch, que as coisas estão soando com mais pressão. Então eu não fico focado 100% na master. O tempo todo que eu estou mixando, a minha preocupação é ter uma masterização, uma mixagem profissional, com clareza, transparência, mas a gente ao longo do tempo descobriu várias técnicas que realmente fazem você ter volume e pressão para tornar essa música competitiva no mercado, sem ter que estragar tudo ali, gerando distorção ou perdendo os transientes durante o processo de mixagem. Cara, geralmente, nas minhas mixagens, eu trabalho com 3 a 4 máquinas de reverb. Um de ambiência, que geralmente é um chamber mais curto, com um pré-delay de 15 milissegundos. Um hall para voz, geralmente não tão agudo, um hall assim com as frequências altas um pouquinho mais capadinha. Um plate, que geralmente eu uso para bateria, para músicas que são baladas, que precisa de um reverb com um decay maior. E um handle hall, que geralmente eu uso para criar efeitos de som de caixa mais explosiva, ou quando tem algum efeito de tons assim que eu quero uma profundidade de reverb bem grande. Então geralmente são esses que eu trabalho. Os reverbs que eu amo aí são os da Lexicon, o PCM. Eu tenho algumas máquinas de reverb externas também, mas atualmente tenho usado praticamente tudo em the box. E os reverbs da Lexicon aí, que eu sou fãzaço deles aí, tá bom? Geralmente a minha preferência na mixagem, na maioria dos casos, é pela bateria. Quando não tem bateria, eu vou procurar um elemento rítmico que conduza a música, né? Por exemplo, no caso, uma música que tem carrom, e o carrom ele seja a peça fundamental rítmica da música, eu vou começar por ali, ok? No caso da bateria, eu começo mais especificamente pelos canais de over. Então geralmente eu timbro o meu canal de over, na sequência eu vou mixar os outros canais ali de ambiência, né? Por exemplo, o room. E aí eu vou fazendo um alinhamento de fase de todos os elementos depois de mixados com a minha bateria. Então eu timbro o meu over, timbro o meu room, faço alinhamento de fase entre o over e o room. Timbro o meu bumbo, faço alinhamento de fase do bumbo com o over. Timbro minha caixa assim por diante, tá? Antes de começar a mixar, né, antes de iniciar o processo de mixagem, eu levanto a música inteira, já para ouvir como que as coisas estão funcionando entre si, faço uma distribuição de panorama e ali eu já traço um plano para a música. Então, quando eu estou mixando o meu over, quando eu estou mixando os elementos ali, talvez solados ali, eu já estou pensando no contexto da música, e não mixando eles solados para eles terem o melhor som, mas sim para que eles funcionem
como um todo, tá? Então, geralmente a bateria vai ser um elemento principal que eu vou começar a mixar. Não, atualmente eu não faço mais edição porque o meu fluxo de mixagem aqui no estúdio, ele não permite. Mas todas as pessoas que trabalham comigo nessa área, a maioria delas foram treinadas por mim, ou eu dei um direcionamento com relação a essa questão de edição aí. E geralmente a gente faz edição nota por nota mesmo, na parte de afinação, tomando aquele cuidado primordial que eu vejo que muitas pessoas que editam aí não fazem, né? Que não afinar elementos como respiração, como S's. Então geralmente quando eu estou fazendo um Melodyne, isso é até uma diquinha aí própria para vocês, eu geralmente configuro uma tecla de atalho no meu Melodyne para ele sempre resetar por completo. Então afinei ali uma melodia, eu percebo que tem uma respiração ou que tem um S, eu já corto ali, seleciono e dou uma tecla para resetar ali todo o processamento que foi feito, principalmente respiração, às vezes articulações que não necessariamente estão emitindo uma nota, tá? Então essa é uma dica importante, eu vejo que muita gente não faz isso, e às vezes deixa alguns artefatos na voz ou deixa a voz meio mecânica. Mas dificilmente vai usar aquele modo automático na voz, tá? Eu acho que não soa legal, na maioria das vezes que eu testei, não achei que funciona. E a gente trabalha bastante com o Melodyne para fazer isso. Quando eu estou mixando algum estilo como rap, trap, a gente geralmente usa o autotune como um efeito não só para afinação, né? A gente usa o autotune para criar um efeito mais artístico, que é aquela voz mais robotizada. Não, não uso high pass em todos os canais, tá? Muita gente acredita que tem que fazer isso em todos os canais. Eu acho que o mais importante do que você ligar o high pass em todos os canais é você realmente entender a necessidade. Sempre tratar o áudio como áudio, não como uma coisa simplesmente visual. É importante você treinar seu ouvido para focar no áudio e não no que você está vendo. Então, se eu abro um canal e sinto que ali tem um deslocamento de ar na cápsula do microfone, ou se tem algum movimento, tipo, por exemplo, um violão de linha que a pessoa ficou batendo muito no tampo e está dando um grave excessivo que eu não preciso, aí sim eu vou fazer ali uma equalização mais corretiva e às vezes aplicar um high pass. Mas isso não é padrão, eu não saio aplicando high pass em todos os canais, e não acho que tem necessidade disso para você ter espaço na música. Eu acho que uma boa distribuição de panorama, um bom encaixe de frequência já vai cuidar dessa questão de espaço. E o high pass ele entra como um artifício técnico para você fazer uma limpeza onde é necessário. Às vezes a pessoa usa um high pass ali, a voz tá em 240, então vou tudo para trás de 240, eu vou tirar. E você acaba tirando harmônicos que vão deixar sua voz muito mais impactante, com muito mais definição, né? Uma voz, um bumbo, uma caixa, ou até às vezes um hi-hat mesmo, tá bom? Cara, hoje já faz bastante tempo que o pessoal me procura mais pelo trabalho que eu já desenvolvo nos cenários que eu trabalho mais fortemente. Então, bem difícil um cliente me chamar e tá querendo uma coisa diferente. Mas eu não me importo quando eles mandam uma referência. Eu acho que é um ponto de partida para você entender o que o seu cliente gosta, qual que é a sonoridade que ele está buscando. Mas eu não escuto uma referência buscando assim, pô, deixa eu ver aquele timbre do bumbo, ou deixa eu ver o timbre da caixa e ficar... Não, eu escuto a música como um todo, entendo aquela arte ou aquele movimento que está sendo feito com o processo técnico e tento trazer alguma daquelas características para minha mixagem e minha masterização. Mas acontece muito pouco assim de um cliente mandar referência. A maioria vem atrás de um trabalho que a gente já vem desenvolvendo aí. Sim, eu costumo, durante o processo todo de alinhamento de fase, eu costumo conferir em mono, porque em mono você vai conseguir perceber muito mais o que está acontecendo com os problemas de fase, eles vão ficar muito mais drásticos a partir do momento que você coloca em mono, tá? Então, toda hora que eu estou fazendo alinhamento de fase da bateria, estou fazendo uma conferência de fase entre vários canais, que, por exemplo, o violão foi gravado com 3, 4 microfones, eu vou conferir em mono para ver se o meu alinhamento de fase ele está preciso. Eu não tenho a preocupação de mono para a música inteira, eu vou ver essa música para ver se ela toca bem em mono, não. Eu mixo sempre pensando em estéreo, e a abordagem para mim de utilizar o mono para conferir é só para conferir mesmo questão de fase ali, tá? Eu penso que a gente está passando por um processo de uma revolução gigantesca aí, né? Eu acho que a IA, a gente não pode olhar para ela e desmerecer ou tirar isso do nosso foco. Eu acho que a gente que já está nesse mercado, já está inserido, a gente tem que tentar agregar essas plataformas, trazer ela para o nosso lado. Eu acho que ainda é muito cedo para eu falar isso, sabe? Eu acho que eu já tive alguma experiência ali com o Suno, com o Moisés. O Suno até que ele já cria uma música ali com uma mixagem, né?
e tudo, mas eu acho que na hora que você masteriza, que vai dar aquele punch, ou que você coloca para competir com músicas top do mercado ali, eu acho que ainda não chega, sabe? Então eu ainda não me preocupo muito com essa questão de tirar emprego. Eu penso que a gente tem que estar de olho nisso e achar uma forma de agregar isso dentro do nosso trabalho. Por exemplo, tem alguns plugins de IA hoje que limpam voz com vazamento. Cara, isso é fantástico. Eu uso direto. Tem um plugin que chama Clear, cara, que é fantástico para você limpar a voz quando você pega uma voz para mixar um DVD. Antigamente era uma luta para poder fazer isso, né? Sem ficar limpando, criando várias automações e tal. E hoje você tem uns plugins que você passa no áudio inteiro e você consegue limpar completamente aí. Então acho que a gente tem que ver a parte boa, agregar no nosso trabalho para conseguir ter uma produtividade ainda melhor, entregar um resultado ainda maior, para a gente sempre estar à frente deles aí, né? Então é isso. Obrigado aí, Tiziano, canal Reaper Brasil. Uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Agradeço ao Flávio Libório por essa parceria com o canal Reaper Brasil e quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostaram desse episódio e quem mais vocês querem ver respondendo ao questionário Reaper Brasil. Valeu!